O presidente da Associação Comercial da Beira, Félix Machado, considera valiosa a oportunidade de troca de experiência entre empresários moçambicanos e indianos. O fato foi manifestado à margem do encontro realizado na cidade da Beira, no âmbito das agendas de trabalho do Alto Comissário da Índia em Moçambique. Aqui tivemos a troca de experiências daquilo que Moçambique ou Sofala pode oferecer em termos de oportunidades, desde a agricultura, mineração, infraestruturas e turismo. Então, trocamos as ideias, viu-se que há muitas potencialidades e há muita coisa também que o Alto Comissariado pode fazer e nos ajudar. E sendo também Moçambique forte em agricultura, achamos que esta conversa que tivemos hoje é uma mais-valia para o país e assim para os empresários residentes em Sofala e para o país no geral. Por sua vez, o Alto Comissário da Índia, Robert Shekington, observou o corredor da Beira estratégico para negócios, pelo que pretende auxiliar empresários da província de Sofala para sua prospecção. Aqui em Sofala e na Beira, como o corredor Beira é uma zona muito importante para negócios e negociantes que querem investir e explorar suas empresas, continuando a abrir mais, seja fábrica ou local, para ficar e fornecer para outros países ligado com Beira, ligado com Moçambique, com acesso do Porto de Beira. O Alto Comissariado da Índia fornece bolsas de estudos anuais a moçambicanos em várias áreas de formação para estudos na Índia. As guerreiras do Índico, tal como é tratada a Seleção Nacional de Afrobasket Sênior Feminino, realizaram esta segunda-feira o seu primeiro treino de preparação para o Afrobasket Costa do Marfim 2025, que terá lugar entre os dias 26 a 3 de agosto próximo. O primeiro treino foi reservado à realização dos exames médicos e para a preparação física com vista a apurar o estado físico de cada atleta. Uma grande entrega das jogadoras que estiveram presentes. E havíamos iniciado antes, no dia 4, com uma reunião, depois com os exames médicos e testes físicos, e os jogadores apresentaram-se bastante bem hoje. Como primeiro dia foi aceitável, trabalhamos alguns aspectos ligados aos fundamentos técnicos, depois os fundamentos pré-táticos e uma componente física. Para as próximas 2 semanas, a equipe comandada por Nazir Saleh terá treinos bidiários antes de partir para um pré-estágio competitivo num lugar ainda por definir. Vamos ter 2 semanas em Maputo, depois um pré-estágio que está a ser definido para onde é que será o local e a componente de trabalho. Iremos trabalhar entre 11 a 10 sessões semanais. A capitã da equipe, Anabela Coça, dá a nota positiva do primeiro dia de treinos porque, segundo ela, todas as convocadas demonstraram vontade de trabalhar para uma boa participação da equipe no Afrobasket. Foi muito positiva. A equipe esteve concentrada do primeiro minuto ao último e já estamos a focar-nos mesmo para os próximos treinos. Bem, hoje acho que foi mais para adaptação, para tentarmos entrar nos processos ou na filosofia do treinador. E as 3 contribuíram e o treinador, no fim do treino, deu uma nota positiva para o que foi o início do treino, da campanha nesse caso. Pela crença que eu tenho pelo grupo e pelo treinador, acredito que vamos aprender, vamos continuar a aprender e vamos focar-nos mais e vamos, dia após dia, ter aquela confiança de que podemos fazer o melhor em Abidjan. Nesta fase, Nazir Saleh convocou 15 jogadoras que irão disputar 12 vagas da equipa que viajará para a Costa do Marfim. O líder do maior partido da oposição em Moçambique, Albino Forquilha, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Focus, na qual aborda a atual situação política em Moçambique, com destaque para os conflitos internos no seio dos partidos políticos da oposição.
Albino Forquilha começou por concordar com algumas vozes, segundo as quais em Moçambique ainda não há um partido capaz de tirar a Frelimo do poder há 50 anos, devido às crises internas profundas que caracterizam as formações políticas da oposição neste momento. Admite que se diga isso. A oposição em Moçambique não será diferente da sua própria sociedade. É preciso entender isso. É como se diz, não há nenhuma juventude diferente dos seus pais, da sua sociedade. Nós somos o fruto desta sociedade e pensamos como esta sociedade, é verdade, reconhecendo que necessitamos de crescer, etc. Concordo com o que dizem, em termos de respeito, mas só quem está de facto no terreno a fazer as coisas é que sente como as coisas são. No entanto, Forquilha diz que não aceita que se critique apenas os partidos da oposição como sendo os mais fracos, porque, segundo ele, os conflitos internos que neste momento abalam as formações políticas são fruto da crise, tanto do governo do dia como de toda a sociedade moçambicana. Há pessoas que reparam, por exemplo, que a oposição podia ser melhor, não é? O governo devia ser melhor, concordo com isso. Mas muitas vezes as pessoas que têm melhores visões, se calhar, de fazer as coisas, não fazem. Não é? Não fazem. Quer dizer, fica num canto para reparar quem faz e depois só para vir dizer o contrário. Então, seria muito melhor, de maneira que entende a pessoa, ser mesmo a tentar ajudar para que as coisas sejam melhores. Mas não somos assim muitas vezes. Portanto, então ficam como, de facto, o entendimento das pessoas. Como saída desta situação, o presidente do Podemos defende grandes reformas em todos os setores, para que não se aponte a oposição como sendo o elo mais fraco em Moçambique. Olha, se for a nossa oposição em Moçambique, não será, digamos, se calhar igual da oposição da Alemanha. Ou cada sociedade trabalha com os meios que tem, com o entendimento que tem, com o estágio, digamos, social que tem, até econômico, né? E a sociedade moçambicana, ou seja, as instituições moçambicanas não serão muito diferentes da sua própria sociedade, que estou a tentar aqui dizer. Não é? Concordo que sim, tem que se melhorar, mas tem que se melhorar o país em tanto que tal, da maneira de fazer as coisas, de entender as coisas. O que é que deve mudar? O que é que deve Imagina, é muita coisa, é muita coisa. Toda uma dinâmica construtora de uma sociedade para a direção. Porque quando falamos que a oposição em Moçambique é isto, estamos a comparar. Mas estamos a comparar com quem? Provavelmente estamos a comparar com uma oposição da África do Sul, do Brasil, etc. Não é? Mas esquecemos que a nossa educação, a maneira como nós pensamos como sociedade, a nossa cultura, por exemplo, será diferente destas outras sociedades. Portanto, temos que pensar com os pés no chão, que nós somos, efetivamente. Albino Forquilha garante que o seu partido está focado na agenda do desenvolvimento do país, apesar de reconhecer que ainda tem um longo caminho por percorrer. Na sessão, o Governo apreciou e aprovou os seguintes documentos a submeter à Assembleia da República. A proposta de lei que cria a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de Moçambique, abreviadamente ASFPM. Com a proposta de lei pretende-se extinguir o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, Instituto Público, responder à medida número 17 do pacote de aceleração económica, por um lado, e por outro, adotar medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa nos operadores de seguros e entidades gestoras de fundos e pensões, contribuindo para a transparência na sua gestão, cumprindo as 40 recomendações emanadas pelo Grupo de Ação Financeira, GAFI, com vista à retirada do país da lista cinzenta. Observar o indicador sobre o alinhamento do quadro regulador em matérias de seguros e de fundos de pensões aos princípios emanados pela Associação Internacional de Supervisores de Seguro e pela Organização Internacional de Supervisores de Pensões. Ainda, a submeter à Assembleia da República, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei da autorização legislativa para aprovar o regime jurídico de seguros. A proposta visa rever o atual regime, introduzindo reformas legislativas no setor de seguros adequadas à dinâmica do contexto atual do país,
aos princípios e às boas práticas de abordagem, de governação e gestão de seguros emanados pelas organizações internacionais de que Moçambique é membro, nomeadamente pela Associação Internacional de Supervisores de Seguros, mas também pelo Comitê das Autoridades de Supervisão de Instituições Financeiras Não Bancárias. Redefinir regras de distribuição do risco nas operações de seguro, alargar o leque das infrações cometidas no exercício da atividade, incluindo o reforço das respectivas sanções, bem como definir regras gerais de conduta do mercado, introduzindo os princípios gerais de liquidação das seguradoras e resseguradoras. As autoridades sanitárias lançaram esta segunda-feira em Maputo a Semana da Saúde e Bem-Estar. A ocasião serviu como pretexto para o ministro da Saúde, o CNIS, condenar algumas atitudes dos profissionais de saúde nos hospitais e lançar avisos para a mudança do comportamento. Eu quero agradecer, a maior parte dos nossos colegas são assim, são bons. Mas já há um grupinho pequenino que ainda, não são muitos, são poucos esses, que, não são muitos, são poucos, que tem este coração. Colegas do bom coração, vamos convidar essa gente para mudar também o seu coração. Chamar os colegas, quando alguém chega, está doente, está no telefone, está a ouvir música, está a escrever, não está a falar com o doente. Isso faz parte de nós, faz parte da nossa conduta. Digam. Se eu estiver a falar mentira, a ministra está a mentir. O problema é que eu sei, porque eu saí do hospital para aqui. Para acabar com maus comportamentos de alguns profissionais de saúde, o CNIS promete mão dura. Serei implacável para esse tipo de prática. Não vou perdoar, porque o povo não pode sofrer por causa de uma pessoa. É ou não é? Concordam comigo ou não? O povo não pode sofrer por causa do indivíduo. Não vou permitir isso. Vamos corrigir. Se não corrigir, o que é que vamos fazer? Vamos tomar medidas. É ou não é? Quero que sejam vigilantes. Cada um de vocês tem que ser vigilante. Tem que ajudar o seu colega e não permitir que a arrogância tome conta dele. Está bem? Nós não queremos esse tipo de práticas no atendimento do nosso povo. Está bem? Peço também os líderes comunitários que estão aqui, façam também o vosso papel, educando as pessoas, as comunidades. Os líderes religiosos estão aqui também, têm um papel fundamental aqui. E o setor da saúde é um setor que privilegia cada vez mais a interação com as lideranças comunitárias. Por quê? Porque sabemos qual é a importância das lideranças comunitárias, religiosas e todos aqueles atores da comunidade são importantes, por isso temos o sucesso que estamos a ter aqui. O governante diz contar com todos os profissionais do setor para a construção de um sistema de saúde cada vez mais forte, robusto e apetecível para a população. Dia e noite estava lá. Eu sei as fraquezas nossas, quais são. Então vamos corrigir, colegas, porque está tudo nas nossas mãos para corrigir. Esta nossa missão é uma missão nobre. É ou não é? É uma missão nobre. Por isso que temos que contribuir para ajudar aquele que vem ter conosco. Quando alguém sai da sua casa, vai para o hospital, é que vai buscar esperança em si. É ou não é? E quando chega ali, a arrogância. Trata mal. Estou a falar mentira? Arrogância. Não tem humildade, não tem aquele coração que eu falei. Eu sei que todos nós temos problemas, mas leva os problemas de casa ali, mistura com o trabalho. A primeira pessoa que chega, o que é que você quer aqui? Não estou aqui para te atender, não estou. É isso que a gente quer, é isso. Então mancham o setor com esse tipo de atitudes, com esse tipo de práticas. A Semana da Saúde e Bem-Estar enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional no setor da saúde.
Os assassinatos, a extração de órgãos humanos e os sequestros continuam a preocupar pessoas com albinismo. A preocupação foi expressa nesta terça-feira em Maputo por Milton Jovo, presidente da Associação Nacional de Pessoas Portadoras de Albinismo, durante a cerimônia de lançamento da Semana de Conscientização sobre o Albinismo. É com elevada honra e prestígio que as associações de pessoas com albinismo participam neste evento de lançamento das celebrações da Semana Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo e do lançamento do projeto Rights for Inclusion. Sob o lema Exigindo Nossos Direitos, proteja a nossa pele, preserve nossas vidas, inicia hoje a Semana de Consciencialização sobre o Albinismo, cujo tema destaca a necessidade urgente de consciencialização, prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento de câncer de pele nas pessoas com albinismo. Devido à falta de melanina, a pele das pessoas com albinismo é mais sensível ao sol. Portanto, se uma pessoa com albinismo é exposta ao sol sem a devida proteção, a sua pele sofre danos permanentes que podem, com o passar do tempo, transformar-se em cancro. Por isso, queremos chamar a atenção de todos os atores sobre a necessidade de advocar para a inclusão do protetor solar na lista de medicamentos essenciais no Sistema Nacional de Saúde. Em jeito de resposta às preocupações apresentadas por pessoas com problemas de pigmentação da pele, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saize, disse ter tomado nota e prometeu ações visando combater este mal que começa a ganhar níveis assustadores em Moçambique. O governo da República de Moçambique está comprometido em reverter este cenário através de uma ação proativa que responda de forma coordenada com os nossos parceiros de cooperação, visando intensificar iniciativas com impacto positivo, nomeadamente a harmonização das leis penais sobre crimes contra pessoas com albinismo, realização de campanhas nacionais e internacionais de sensibilização, inclusão social, especialmente de crianças com albinismo nas escolas, implementação de planos nacionais de proteção e legislação específica, apoio às organizações da sociedade civil que complementam os esforços do governo na promoção e defesa dos direitos das pessoas com albinismo. A representante das Nações Unidas em Moçambique, Katrina Souza, diz que a sua organização vai apoiar os esforços do governo moçambicano na proteção de pessoas portadoras do albinismo. Só através de uma ação coletiva conseguiremos transformar mentalidades, defender os direitos humanos e combater de forma efetiva o estigma, a discriminação e a violência contra as pessoas com albinismo. Estamos convencidos que o trabalho coletivo, a solidariedade e a entrega incondicional de cada nos fará prosperar. Para tanto, é crucial que continuemos a colocar as pessoas com albinismo sua inclusão, representação, direitos, situação social e econômica, igualdade e proteção. O albinismo é uma doença genética hereditária na qual as células do corpo não são capazes de produzir melanina, um pigmento que, quando está em falta, resulta em falta de cor na pele, nos olhos, nos pelos e nos cabelos. O presidente da República recebeu o administrador executivo da multinacional italiana Eni, Cláudio Descalzi, numa audiência que reafirmou a parceria estratégica entre Moçambique e a empresa, com destaque para a aprovação do Plano de Desenvolvimento do Projeto Coral Norte, FLNG, e as novas iniciativas agrícolas voltadas à produção de biocombustíveis. No final do encontro, Descalzi anunciou que a Eni obteve autorização oficial do governo moçambicano para o Plano de Desenvolvimento do Projeto Coral Norte
Um passo decisivo que permitirá aumentar a produção de gás natural liquefeito, GNL, a partir da área 4 da bacia do Rovuma. A Coral Norte é o futuro e o Presidente nos trouxe notícias muito interessantes e importantes, porque obtivemos autorização para o plano de desenvolvimento com todos os termos concordados. Temos outro ponto muito importante para o país, que é a agricultura. Segundo o dirigente da Eni, a aposta na agricultura não só contribui para a transição energética, como tem um forte impacto no emprego rural. Um aspecto muito importante dessa atividade é o trabalho intensivo. Normalmente trabalhamos com 150 mil hectares e produzimos em torno de 130 mil toneladas por ano. Mas essa quantidade de terra e a produção da agricultura pode impactar em um nível de 120 mil trabalhos. A Eni já desenvolve este modelo em mais de 6 países africanos e pretende replicar a experiência em Moçambique em estreita coordenação com o governo. Se você está trabalhando com 300 mil hectares, você pode produzir cerca de 300 mil trabalhos. É uma revolução. Durante o encontro, foi também analisada a contribuição da Eni para a transição energética em Moçambique, incluindo projetos de compensação de carbono, como o Programa de Cozinha Limpa, que promove soluções mais eficientes em termos energéticos, e outras ações no âmbito do Programa RED. A antiga ministra da Educação e ativista social Graça Machel proferiu esta terça-feira uma aula aberta na Universidade Pedagógica. Graça Machel começou por fazer uma reflexão profunda sobre a educação em Moçambique, tendo criticado a qualidade de formação de professores das universidades, porque, segundo ela, é feita de forma desorganizada e dispersa. Daí ter expressado a sua mágoa pelo desmembramento da UP. Que garantem essa unicidade e é formar professores da mesma maneira. Não é cada um inventar a sua maneira de formar professores secundários. Quem estiver em Cabo Delgado tem a sua criatividade, quem estiver em Nhambane faz a sua criatividade, quem estiver em Tete faz a sua coisa. E depois não há de haver um sítio nenhum que a minha criança africana, a moçambicana, esteja onde estiver, que se possa identificar com outra, independentemente da província do distrito de onde vem. É o Sistema Nacional que tem que assegurar isso. Para acabar com esta situação, Graça Machel deu recomendações cruciais para o futuro da Universidade Pedagógica, destacando seu papel insubstituível na formação dos docentes e técnicos de educação. O Sistema Nacional de Educação tem que ter essa formação de professores, mesmos princípios, mesmos critérios, mesmas metodologias, mesmos valores e ainda que possa ter absorção dos elementos localizados. Este é um desafio e o senhor reitor vai dizer, mas isso não é minha tarefa, minha mamãe. E eu vou dizer, essa é a tua tarefa, meu filho. E é também tarefa do Ministério da Educação. Mas quem pode liderar? Quando eu digo UP, a UP tem que liderar no pensar, na montagem do sistema de pensar estas coisas. Porque o Ministério da Educação está ocupado a gerir números. Gerir número de crianças, gerir número de escolas, número de carteiras, número de livros, número de... Esta é, por excelência, uma instituição para pensar e pensar para frente. Graça Machel diz ter consciência das críticas que a UP irá ter neste processo, mas encoraja a instituição a seguir em frente. Onde vos criticar, vão dizer são saudosistas, irão também dizer que querem corrigir. Quem não se corrige? Quando nós tomamos algumas decisões que concluímos que não são acertadas, devemos ter a coragem de corrigir. Estamos aqui alguns velhotes, estamos aqui alguns dirigentes que também vos podem apoiar nessa reflexão. Honestamente, eu quero dizer o seguinte, enquanto o país está a pensar no diálogo político inclusivo, que é muito importante,
As instituições de ensino superior têm que pensar o que é Moçambique hoje e o que é que Moçambique deve ser daqui a 20, 30 anos. O evento contou com presença de várias personalidades acadêmicas, políticas e a sociedade civil em geral. A operação humanitária em Moçambique enfrenta grandes contratempos. Até o final de abril de 2025, apenas 664 mil pessoas, cerca de 61% da população-alvo em Cabo Delgado, haviam recebido alguma forma de assistência, representando uma queda de 17% em relação aos 802 mil pessoas alcançadas no mesmo período em 2024. Lê-se num relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, escreve esta quarta-feira o Notícias ao Minuto. A província de Cabo Delgado, situada no norte do país, rica em gás, enfrenta desde 2017 uma rebelião armada que provocou milhares de mortos, uma crise humanitária com mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. As novas movimentações de extremistas no norte de Moçambique incluem Niassa, província vizinha de Cabo Delgado, onde, desde a sua eclosão em 29 de abril, provocaram pelo menos 2 mortes. 2 guardas florestais decapitados. De acordo com o organismo da ONU, estas reduções refletem um declínio mais amplo na capacidade operacional, além de prejudicarem significativamente a resposta, especialmente na prestação de ajuda multissectorial. O financiamento caiu quase 12%, de 52 milhões de dólares em 2024 para 46 milhões de dólares, enquanto o número de parceiros humanitários caiu drasticamente, de 66 para apenas 48, uma redução de 35%. Lê-se no documento. Aquela agência das Nações Unidas avança que a situação se complica ainda mais quando se considera assistência multissectorial, onde apenas 188 mil pessoas recebem apoio simultâneo em saúde, higiene e abrigo, enquanto que 162 mil crianças beneficiaram do serviço de educação, nutrição e proteção à criança. Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África. Falando durante a análise da participação dos membros na COSAFA no programa Fox Sport, o jornalista desportivo Raimundo Moiane previu a derrota de Moçambique no jogo decisivo diante do Zimbábue. Moiane sublinhou que era expectável a derrota dos membros de Sub-23 devido à falta de preparação dos jogadores e da definição clara dos objetivos da participação de Moçambique na prova. Acho que está lá, quer dizer, não sei o que está à procura sem ter feito nada antes. Como dizem os políticos, vou recorrer mais a outra. A vitória prepara-se. Moçambique não preparou nada. Não preparou nada. Jogar diante do Zimbábue é um jogo muito difícil. Se Moçambique tivesse preparado alguma coisa, se tivesse usado a equipa de Sub-23 com algum objetivo, que eu não vejo qual é o objetivo. Se não tem objetivo, coloca aqueles jogadores da equipa que não tem rodagem. Teríamos ganho, claramente. Maurício não correu, só controlou o jogo. A experiência. A equipa sendo que estava lá, Maurício, não correu. Deixou a correr toda, a bombear bola. Tinha um bom guarda-rede. Tinha uma defensiva muito calma, serena. A controlar todas aquelas corridas. É por isso que até aqui digo que não vejo nenhum destaque na equipa moçambicana. Um jogador capaz de dizer, tirando o Pedro, que é o nosso líder. É calmo, depois tem um forte jogo aéreo. Aí sim pode tentar. O resto, mesmo o Sumbano que estou a dizer, ele só correu o campo inteiro, só encheu. Tu vês que não tem orientação nenhuma. O próprio juiz tem responsabilidade naquele jogo. Teria sido o primeiro a dizer, meus rapazes, temos 45 minutos, não vamos jogar. Para conseguir o quê? Chamar a equipa de Maurício para conseguir furar. Não, calou-se. Significa que nem ele, essa experiência, não está lá a correr muito bem. A levar a sério esta competição, não temos ali nenhum projeto, devemos aproveitar, rodar, sei lá. Mas numa equipa de formação, eu não aceito que bombeiem as bolas para frente. É inconcebível. Onde é que está a formação? O que é que estamos a aprender? O que é que procuramos o objetivo? Rodar a quem? Não,
a forma como Moçambique está a jogar. A África do Sul, se alguém viu a equipa da África do Sul, são miúdos que mostraram que aquela derrota contra Moçambique foi um acidente de percurso. Jogaram a bola, dominaram, sem correr muito. Sem correr muito. É o que se pede a uma equipa de formação. Portanto, não vamos chamar aquela equipa também de sub-23. De sub-23 não tem nada. É a seleção, é apanhados do Moçambique que estão lá, que não sei a fazer o quê. E Tobias Ndalo, comentador desportivo, e critica igualmente o fato de Moçambique não investir muito nesta competição, diferentemente de outras nações da região que até já ganharam esta competição. Ndalo defende igualmente a necessidade de realização de campeonatos de escalões inferiores no país. Esta competição é sim de grande magnitude, é regional, é momento de facto, como disse o Tico, de conquistarmos esta prova para termos este espírito vencedor, esse espírito ganhador. Precisamos reinar no contexto interno, nesse caso na COSAFA, para poder bater as asas e ver a África e, quiçá, o mundo. Então, nossa posição tem que ser alicerçada aqui embaixo na COSAFA. É um desafio. É preciso que o nosso líder, o grande Cidade, perceba que é tempo de apostarmos as fichas na COSAFA. O Grande Futebol precisa sair deste monolito em que se encontra, precisa sair da caixa e reinventar-se. É preciso que hajam competições internacionais para as camadas de formação, a seleção sub-23 e, quiçá, a seleção interna. Demos um tiro no próprio pé quando renunciamos do CAN interno. Está a dar muita falta, porque aquele que era o baluarte dos jogadores que depois passariam para a seleção principal. Então, são essas coisas aí que acabam atrapalhando a nossa caminhada. Mas volto a reiterar, como o Tico disse, é preciso traçar como meta a conquista da COSAFA. É preciso que Moçambique tenha o troféu na vitrine. Ndalo Tobias e Raimundo Moiani e falavam esta segunda-feira durante o programa Foco Sport, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 18 horas na Focus Televisão. Teve lugar nesta quinta-feira um simpósio alusivo à celebração dos 50 anos da independência nacional e da luta de libertação de Moçambique, que se assinala no próximo dia 25 de junho. No seu discurso de abertura, o Presidente da República da Frelimo, partido que liderou a luta de libertação nacional e que culminou com a independência de Moçambique, Daniel Chapo, defendeu a necessidade do restabelecimento de uma paz definitiva para tornar o país atrativo aos investimentos, tanto internos como externos. Estamos proibidos de falhar. Temos de criar um ambiente de paz plena e duradoura para que Moçambique deixe de ser visto como um país de conflitos recorrentes e de vários acordos, o que não ajuda a atrair investimentos que precisamos para criar mais emprego para a nossa população e para a nossa juventude. Os investidores nacionais e estrangeiros, para colocar os seus investimentos, precisam de um país em paz, em segurança e com estabilidade política, econômica e social. Para Chapo, o restabelecimento da paz definitiva para o fim dos constantes conflitos pós-eleitoral é o caminho que deve ser seguido por todos. Temos de acabar com o ciclo de violência para nos concentrarmos melhor no desenvolvimento. Este painel deve mostrar-nos este caminho para a paz e estabilidade. No entanto, Daniel Chapo diz que a unidade nacional é um dos grandes ganhos da independência nacional. Um povo que durante séculos e sob diversas formas de resistências se opôs com tenacidade, mas sem sucesso, à ocupação e domínio colonial, exatamente porque faltava esta visão da unidade nacional, que é a arma principal da vitória em várias fases da nossa história. O simpósio tem a duração de um dia. Na manhã desta quarta-feira, uma embarcação que transportava passageiros e cargas naufragou na travessia entre Buzi e Beira, em Sofala. Com 14 passageiros a bordo, 11 foram resgatadas e 3 foram dados como desaparecidos. 24 horas depois do incidente, vários familiares deslocaram-se à praia à procura dos seus entes queridos. Estes acusam os proprietários da embarcação pelo incidente ocorrido devido à sobrecarga e exigem responsabilização.
Ao meu ver, agora não tenho nada. Assisto ao série do Capitania. Por enquanto cheguei na Capitania, eu pedi a informação, disse, desde ontem que surgiu isso, nem vimos o homem da embarcação, nem próprio, a autoridade nem se juntaram com a família. Daí voltamos ao serviço marítimo, nós estamos a fazer o trabalho. Eu questionei a eles, eu sou condutor, não sei como funciona coisas do mar. Procurei saber com ele onde que encontra a pessoa que estava a conduzir o chat. Então ele disse, não, está em casa. Então questionei ele, os vossos critérios, quando cria um acidente desse, a pessoa não fica sob custódia policial? Diz, não, nós não temos essa coisa, só que estamos a procurar. Para mim, achei-me muito estranho. Eles como autoridade não deveriam fazer isto. Então, quando não, estamos a trabalhar. Os familiares dos desaparecidos apelam à colaboração dos proprietários da embarcação, de modo a evitarem situações que podem resultar em violência. O que precisamos mais é muito mais a colaboração. As famílias sabem muito bem que acidente existe para um qualquer. Se ele aproximar a família, vamos sacrificar junto nessa batalha até terminarmos a coisa. É simples. Agora, se ele fica fugitivo da família, e as pessoas amanhã, quando encontram, que já fica já mais nervoso, que nos abandonou, fizemos tudo sozinho. Então, isso que não é correto. Alguns tripulantes consideram o excesso de carga como motivo principal do naufrágio. É muito triste, dependendo do que, porque isso também é muito doloroso devido ao que hoje é recomendado que vocês têm que carregar acima do normal. Então, há outro que não faz aquela regra que é recomendado. Assim é malo para o governo, para nós também, como associação. Mas quando nós já tivemos no Rando, isso para que eu aprendi muito forte medida, os planos do meio. A Polícia Marítima está no terreno desde que ocorreu o incidente à procura dos desaparecidos. O administrador marítimo de Sofala, Daniel Bango, confirmou esta quinta-feira a recuperação de 2 corpos dos 3 desaparecidos. Em termos de atualização da informação do naufrágio sucedeu ontem, tenho a informar que hoje registramos a recuperação de 2 corpos femininos e na zona do Damas. Estamos a falar da zona norte do local onde o incidente ocorreu. E neste momento as nossas equipes estão no terreno e um corpo já foi evacuado, já foi removido, evacuado ao hospital central da Beira, na presença dos familiares. E o outro, as nossas equipes, incluindo o Cernic, estão no terreno de fazer a perícia para a remoção do segundo corpo. De referir que este não é o primeiro incidente que ocorre na província de Sofala. Recentemente registrou-se um naufrágio no distrito de Dondo que resultou na morte de 3 estudantes. Os dados foram avançados pelo chefe do Departamento de Saúde Pública de Sofala, Edgar Meck, o qual declarou o surto de cólera para o distrito de Maromeu, onde pelo menos 3 pessoas perderam a vida e 32 testaram positivo. Foi colhida uma amostra para a cultura de uma adolescente que tinha um quadro de diarreia e vômitos, e desta amostra da cultura tivemos resultados positivos para o vibrião colérico. E nesta senda colheu-se mais 3 amostras, das quais as 4 foram positivas para o vibrião colérico. Olhando os critérios clínicos e epidemiológicos, decidimos declarar o surto de cólera para o distrito de Maromeu. Em resposta, as autoridades sanitárias de Sofala estão a apoiar as comunidades através da instalação dos centros de tratamento e distribuição de medicamentos ao nível local. O que está sendo feito reforços consoante a necessidade
que o distrito vai apresentar. Na semana passada houve um reforço de consumíveis e nesta semana está a acontecer o processo de distribuição normal dos medicamentos e o distrito de Marromeu provavelmente hoje está a receber os medicamentos que irá cobrir as atividades de todos os distritos por um mês. Para além da instalação dos centros de tratamento e distribuição de medicamentos ao nível local, também decorre a campanha de distribuição dos purificadores de água. Em termos de atividades comunitárias, está a ser feita a distribuição de purificadores de água, porque achamos, pela investigação e pelas equipes que estão a trabalhar lá, notam que há um grande déficit na componente do abastecimento de água. Existem os postos ou as fontenárias, mas há sempre a necessidade de reforçar o tratamento da água. Desde o registro do primeiro caso de mortes por cólera, já foram instalados 2 centros de tratamento no Hospital Rural. A TV Focus entrevistou o saxofonista Moreira Chunguissa para ouvir a sua opinião em relação aos 50 anos de independência de Moçambique, que se assinala no próximo dia 25 de junho. Por se tratar de uma figura com voz autorizada para falar da situação sociopolítica do país, tendo em conta o seu prestígio interno e internacional. Durante a entrevista, Moreira Chunguissa começou por destacar a lapidação de grandes talentos desportivos que brilham nas equipas europeias, tais como Jenny Catamo e Reinildo Mandava, como frutos dos 50 anos de independência. Um dos melhores jogadores da Europa hoje não é Gianni Caetano, não é moçambicano. Não é resultado desses 50 anos. Desculpa. Um dos melhores jogadores também, como chama o que está no Atlético de Madrid, o Ranildo. Desculpa. Isto eu estou a falar ainda. Não quero entrar em detalhes dos moçambicanos que estão nas grandes corporações internacionais, não é? Então é a altura de nós moçambicanos, e não vou usar a palavra autoestima, não. Nós temos que começar a ter atitude, reconhecer o que bom este país tem, ok? Dar a César o que é de César. A razão pela qual não se vê isso é porque não se dá a César o que é de César. Então tu começas a acreditar, acordes que tudo é péssimo. Não é péssimo. Então, eu falei do Gianni Caetano, porque a gente o vê todos os dias na televisão, não é? Mas não há Gianni Caetano na física. Não há Gianni Caetano na agricultura, na economia. A nossa Eduardo Mondlane não produz, não é? Então, nós temos que nos orgulhar. Apesar de ser uma pessoa otimista e que acredita em melhores dias para Moçambique, Chunguissa reconhece que o país tem muitos desafios por ultrapassar, com particular destaque para a falta de tolerância política no país. Temos que ser um bocado mais pacientes connosco e enaltecer aquilo que queremos enaltecer. Porque sem isso nós não vamos criar o sentido de comunidade. Sem sentido de comunidade não há sentido de coletividade. Sem sentido de coletividade não há nação. Então, quando não há nação, nos dividimos. E é isto que a gente vê. No entanto, o músico diz que a crise política e social que Moçambique vive faz-se sentir em todo o mundo. O mundo não está bem. Por quê? Mostra que não significa que o problema esteja na Europa ou o problema esteja em África. O problema está com a humanidade. Somos nós. Quem polui este mundo somos nós. Não somos? Quem dispara as armas somos nós. Não é isso? Quem faz os ataques cibernéticos somos nós. Quem faz os fake news somos nós. Então, acho que chegou o momento de nós darmos 10 passos para trás e refletirmos de onde é que a gente vem, porque é que a gente existe, para onde é que a gente vai e o que é que a gente aspira. Por que é que eu digo isso? Porque o futuro é hoje. Mas pior ainda, nós hoje somos uma população global de 8 bilhões de pessoas, das quais 80% são jovens. E Moçambique não é uma exceção. A maior porcentagem da população moçambicana é jovem. Então, se nós não formos tolerantes e pacientes, nós não vamos evoluir. Eu não estaria aqui contigo hoje, não é? Com o estatuto de músico, saxofonista, produtor, etc, etc, se Moçambique não estivesse bem. Como solução desta crise, Moreira defende a necessidade de haver mais compreensão entre os moçambicanos. Eu gosto de ver as coisas numa vertente positiva, mas não obstante isso, não estou de maneira nenhuma a dizer que não tenhamos os nossos desafios, os nossos problemas, se assim quiser falar. Eu não gosto de usar a palavra problemas, eu gosto de usar a palavra desafios, porque eu sei que os desafios nós sempre os vamos vencer, não é? Então eu acho que Moçambique está bem. Quem está a dificultar o processo de Moçambique são os moçambicanos.
Então, acho que é momento de nós refletirmos, olharmos para nós. Não interessa a raça, não interessa a religião, não interessa o estatuto social, e chegamos à conclusão que temos que nos abraçar e ser pacientes uns com os outros e resolver aquilo que é possível resolver. Que há desafios, existem desafios. Sou adulto, sou pai de filhos, há muitos desafios, não vou enumerar, mas é possível resolver. Senão não estaríamos aqui, eu e tu, hoje, 50 anos depois. O saxofonista Moreira Chunguissa é considerado um dos melhores músicos de jazz a nível da África. Uma delegação de alto nível, composta por 50 elementos, entre empresários e membros do governo da Itália, foi recebida nesta sexta-feira pelo Presidente da República, Daniel Chapo, para o reforço da cooperação bilateral em diversos setores de atividades entre os dois países. No fim do encontro, o embaixador da Itália em Moçambique, Gabriel Hans, anunciou que o seu país vai disponibilizar 300 milhões de euros para apoiar a dinamização do setor da agricultura na província de Manica. Essas relações, Itália está junto para apoiar e para crescermos juntos. Que nós temos um estoque de 300 milhões de euros de projetos de cooperação ativos aqui em Moçambique. Só na província de Manica vamos dinamizar o setor agrícola com um investimento de 100 milhões, 38 dos quais são para o centro agroalimentar, que surgirá na cidade de Chimoio, do lado do aeroporto, com o objetivo de transformar a agricultura daquela província em agricultura industrial. Um país cheio de potencial, acreditamos muito no Moçambique. O valor, de acordo com Gabriel Hans, será ainda aplicado no apoio empresariado do setor privado. Seja como governo, seja como empresas, estamos muito satisfeitos com a aprovação do plano de desenvolvimento do projeto Coral North da Eni. Então a Itália está junto porque reconhece o grande potencial desse país, seja como governo, seja como sistema empresarial. O chefe da diplomacia italiana em Maputo destacou também as boas relações existentes entre o seu país e Moçambique. Mais ou menos 50 pessoas que chegaram aqui em Maputo para confirmar e relançar o apoio da Itália ao novo governo moçambicano, que está empenhado em uma série de reformas importantes para dinamizar a economia, está empenhado no diálogo político, está empenhado em toda uma série de atividades. E como sempre na história das nossas relações, Itália. A Itália é um dos maiores parceiros de cooperação com Moçambique há mais de 50 anos. Os campeonatos de basquetebol da cidade de Maputo, em séniores masculinos e femininos, cujo arranque está marcado para este sábado, contará com a participação de 17 equipas, sendo 10 em masculinos e 7 em femininos. O sorteio foi realizado no dia 11, com a participação de quase todos os clubes da cidade de Maputo, e ficou definido que em femininos teríamos a participação de Costa de Sol, Ferroviário, Desportivo, a Politécnica, Águias Especiais, Machaquén e Lázio. Portanto, são 7 equipes em femininos que vão participar desta prova. Em masculinos, Águias Especiais, a Politécnica, Costa do Sol, Ferroviário, Machaquén Sub-20, Desportivo, UP, Costa do Sol Sub-20 e Ferroviário B. A fase regular, que vai até 26 de agosto, será disputada num sistema de todos contra todos, numa única volta em ambos os sexos. Portanto, o modelo de competição será da seguinte forma. Na fase regular, todos contra todos, em uma volta. Em femininos, iremos ter cruzamentos. O primeiro classificado passa automaticamente para as meias finais, isto porque são 7 equipes. Entretanto, vai ficar o primeiro classificado passa logo para as meias finais e as 6 equipes que ficam fazem os cruzamentos entre elas. Desta vez, o campeonato da cidade de Maputo, Joga Bets Pro, terá como grande novidade os aliciantes prémios, uma vez que os campeões vão levar para casa 300 mil meticais. Os que quedarem-se em segundo lugar irão receber 100 mil e os melhores jogadores 15 mil meticais. Dizer que para esta prova, o campeonato da cidade de Maputo, a Joga Bets vai patrocinar com um valor de 1.190.000 meticais, dos quais 300 mil meticais para a organização da prova e 890.000 meticais para premiações. Subdivididos em categoria sénior masculino, 445 mil meticais,
categoria sénior feminina também 445 mil meticais. Então estes valores serão subdivididos também da seguinte forma: o vencedor em masculinos, ou seja, o vencedor irá levar 300 mil meticais, o segundo classificado irá levar 100 mil meticais, e para além destas categorias coletivas temos categorias individuais. Estamos a falar do MVP, melhor triplista e melhor marcador, que irão levar cada um 15 mil meticais como prémios individuais nesta prova. Portanto, o campeonato da cidade de Maputo é um campeonato que junta os clubes históricos e que são campeões nacionais, detentores de títulos, e é uma prova que enche-nos de orgulho fazer parte e patrocinar. Com esta premiação, a Jogabets pretende não só promover a competitividade entre as equipas, como também motivar os atletas a darem o seu máximo durante os jogos.